Bom. Então, algumas observações iniciais em relação ao parapsiquismo. Né? O livro do João Ricardo é um livro admirável, né? A gente está assim, muito feliz, né, de ter finalmente saído esse livro e tudo. Mas uma coisa que eu não sei se vocês pararam para pensar, né? Eu acho que nem sei se todo mundo concorda comigo, mas eu considero o conceito de parapsiquismo como um neologismo da Conscienciologia. Sabe? A palavra parapsiquismo não é um neologismo. Essa palavra existia antes, já em círculos da parapsicologia na Alemanha, por exemplo, era utilizado em outros lugares. Tá? Mas a maneira com que a Conscienciologia entende o parapsiquismo é uma novidade conscienciológica. O parapsiquismo na Conscienciologia, ele é algo com que a gente pode lidar. Ele não é uma coisa assim etérea, uma coisa misteriosa. Não tem mistério no parapsiquismo. Ele é um processo parafisiológico e que simplesmente qualquer pessoa aplicando técnicas pode ter experiências parapsíquicas. E isso não tem mistério. Não tem mistério. Tá? Claro que é um campo a ser estudado, como acho que tudo, né? Na verdade, nesse universo é um campo a ser estudado, né? Só que ele tem um interesse especial justamente porque toda a história dele passada, ele era envolto em mistérios. Né? Então, a gente fazer uma releitura da história através do conceito de parapsiquismo conscienciológico é uma coisa nova, que não era possível antes da Conscienciologia. O conceito conscienciológico de parapsiquismo ele é tão claro que ele se torna uma chave para clarear a história do parapsiquismo. Então, as outras histórias do parapsiquismo anteriores, por exemplo, do próprio Conan Doyle, né, tem vários autores até no século XIX fizeram histórias do parapsiquismo, né, porque era um tema muito em voga, né, na ocasião, na Europa, né, nos Estados Unidos, mas essa é diferente. Porque o conceito de parapsiquismo é diferente de todas as outras, que é um conceito natural, eu coloco aqui, acho que eu estou até me adiantando nos slides, né? Tá aqui, ó. A concepção técnica, pessoal e laica do parapsiquismo são novidades conscienciológicas, me parece. Salvo melhor juízo, né? Como se diz, me parece. Juntando essas três características. Técnica, né, porque é algo descritível em passos, né, você consegue facilmente dizer como uma pessoa pode ter experiência parapsíquica. Pessoal, porque não é algo que tem que ser compartilhado necessariamente. E laica, essencialmente laica, significa sem nenhuma conotação simbólica, mística, religiosa, alegórica, etc. Quer dizer, laico, como, sei lá, a botânica descreve a árvore, né, você pode descrever a experiência parapsíquica. É uma coisa que é uma linguagem universal. Alexandre, você está trazendo isso como sendo uma novidade da Conscienciologia. Sim. Eu estou aqui comparando um pouquinho com a metapsíquica, por exemplo, que também já não tinha essa conotação religiosa, estudava, talvez aí a questão de autopesquisa, de colocar na... Qual desses três itens aí você acha que não bate com a metapsíquica? Na metapsíquica tinha mais a questão a separação entre o pesquisador e o sensitivo. A Conscienciologia trouxe a autopesquisa dentro desse conceito. Aí eu acho que sim. Mas você veja, por exemplo, técnica. Será que na metapsíquica era uma concepção técnica de parapsiquismo? Não. Não me parece. Era totalmente assim, não se sabe o que é isso, como se provoca. Você tem médiums que têm uma maneira deles mesmos entrar no transe que é isso. Vamos ter que confiar nessas pessoas, né, nessa terceira pessoa, que é o médium. Então ela não é técnica. A técnica está certa. A técnica de laica. Conduzir, mas a técnica de estudar, eles tinham bastante o rigor do estudo disso. Tinha técnicas de estudo, mas você veja, não era o parapsiquismo que era técnico, era o método que eles utilizavam. Eu estou falando do parapsiquismo. A produção técnica do parapsiquismo. É o próprio positivismo, quer dizer... A metapsíquica era o positivismo aplicado no estudo dos fenômenos mediúnicos que eles estavam observando. Mas era
distante. Sim, Eles não ela- faziam ela ideia não que era aquilo de ali nem, autopesquisa, eles né? nem tinham ideia que Ó. aquilo ali pudesse ser produzido. Né? Eles achavam que era espontâneo daquelas pessoas. Né? Entendeu? Olha, o conceito de parapsiquismo na metapsíquica talvez não seja muito diferente do conceito dos próprios oráculos gregos, até certo ponto. É parecido. É uma coisa que acontece com certas pessoas especiais e tal. Eu acho que Mas a é que, grande assim, originalidade é a exegética e a hermenêutica, né, da Conscienciologia. A forma de ver essas Sim, coisas isso sim. e produzi-los. Né? Mas o produzir também, porque assim, eles até certo ponto, ok, os pesquisadores não conseguiam produzir por si próprio os fenômenos, mas eles solicitavam para que os médiuns produzissem. Então a questão de produzir tinha um Mas, tinha um mas controle. eles não sabiam como produzir. Eles achavam que era espontâneo daqueles médios. Entendeu? Ele falava assim, agora eu vou produzir uma materialização aqui. Não, eles não sabiam como. Eles sabiam que tinham pessoas que produziam aqueles fenômenos, né? Porque, ô Júlio, só assim, ó, deixa eu tentar deixar um pouco mais claro, né? Porque eu joguei uma coisa assim, muito... Às vezes a gente não tem noção, né, das bombas que a gente larga, né? Parece que é uma bombinha de São João, mas é mais. Então, eu estou falando o seguinte, o conceito de parapsiquismo, não é o estudo do parapsiquismo, é parapsiquismo. O conceito de parapsiquismo na Conscienciologia, eu arranjei 3 ali, acho que nem sou eu, evidentemente que nem sou eu que estou dizendo, isso aí é compilado da própria literatura, né, conscienciológica. Então, o parapsiquismo na Conscienciologia ele é técnico. Por quê? A gente já começa a estudar o parapsiquismo com a técnica do EV. É tudo técnica, são técnicas. Técnica do estado vibracional, tem uma técnica, fique de pé, separe os braços, concentre sua atenção na cabeça, siga sua atenção até os pés, traga de volta, papapá. Tudo isso é uma técnica. Né? Técnicas projetivas, né? Tem várias, né, no Projeciologia, todas elas, a saturação mental, técnica, não sei, várias, são técnicas. Quer dizer, aquilo que até então era um processo misterioso, né? Como que o sensitivo parapsíquico tinha os fenômenos dele, era uma caixa preta, vamos dizer assim. Era uma caixa blindada que... Esse aqui é o professor Valdo fala que o ideal é o parapsíquico intelectual, o parapsíquico cientista. Por quê? Ele tem as condições de descrever aquilo que ele vivencia de uma maneira clara, objetiva. Né? Teve algumas tentativas, por exemplo, a Madame de Perrance foi uma, né? Que ela tinha mais gabarito para descrever o que acontecia com ela e tal. Então, você tinha algumas insinuações, algumas antecipações dessa visão técnica do parapsiquismo da Conscienciologia, mas não enquanto uma coisa explícita, enunciada, vamos dizer, definida. Então, técnico significa que a vivência parapsíquica, ela é técnica. Quer dizer, você faz um passo a passo daquilo e você acompanha o desenrolar daquilo. Ó, agora está se instalando uma aura projetiva. Isso aqui é um som intracraniano. Agora eu estou sentindo mini descoincidência dos membros e assim por diante. Você consegue fazer, não é assim que a gente vai ver no judaísmo, né? Porque é uma carruagem e tal, que vai me levar para o trono. Essas coisas, tudo era simbólico, tudo era alegórico. Como é que eles iam descrever, né? O que é um som intracraniano? Imagina quantas maneiras de descrever que existiram no passado, né? Para dizer o que eram esses sons, chamado dos deuses, sei lá o que era, né? Vozes de deuses específicos. Eram porque não havia esse conceito de parapsiquismo até recentemente. Tá? Então, só para finalizar assim, o técnico significa que o parapsiquismo na Conscienciologia ele é algo que se desencadeia através de técnica, ou seja, de passos descritos. Só os 3. Pessoal, porque é uma experiência pessoal, não é algo que está ali para ser comprovado. Ao contrário da metapsíquica, vamos dizer, né, que era o positivismo, então havia uma intenção de comprovar um fenômeno, como se fosse um fenômeno da ciência natural. Né, um fenômeno da física, da química, sei lá. Então, uma sessão mediúnica era uma espécie de laboratório, como se fosse das ciências naturais, para comprovar o fenômeno. Né? Então, na Conscienciologia, ele é pessoal. E laica, que eu acho que dos 3 o que eu mais gosto, digamos assim, o que eu acho mais revolucionário até certo ponto é o laico, porque é uma linguagem neutra, ou pretensamente neutra. Uma linguagem
que a gente pode descrever o que está acontecendo sem conotação religiosa ou sem conotação de crença. Tá? Alguém poderá criticar, mas a ciência tem crenças e tal. Essa é uma outra discussão, né? Alexandre, eu gostei da sua abordagem de fazer essa comparação. O Jarbas e o Júlio também ajudaram aí, contribuíram. E eu fiquei aqui refletindo, eu concordo com todos, né? Mas tem vai um pouquinho além, porque além da técnica, o parapsiquismo, no meu entendimento, sob a ótica conscienciológica, ele tem essa questão da laicidade, da técnica, mas tem a questão também dos atributos, ou seja, ninguém é igual, né? Tem gente que tem muito mais do que o outro, mas nem por isso o outro que tem pouco não vai deixar de ter, porque temos um conjunto, um arcabouço de técnicas, inclusive, além das técnicas, tem a questão da pensenidade, porque primeiro veio a projeciologia, né, que você citou, depois veio a conscienciologia para poder completar todo aquele complexo, porque, vamos falar aqui agora, né, Jarbas, vamos ter uma cosmoconsciência? Qual técnica que eu vou usar? Super complexa, não tem uma técnica específica. Tem. Mas é complexo. Depende, tem. Mas descritível existe a isso, técnica, mas a gente não tem, pelo menos eu não tenho conhecimento assim, de eu apliquei a técnica e eu tive agora, assim que eu apliquei a técnica, eu consegui. Porque eu alio a questão da cosmoconsciência com a holomaturidade, né, com a questão da vibração, da frequência mesmo, para poder atingir esse estado. Então, assim, eu acho muito interessante, porque eu acho que embasa a evolução, que é justamente a questão assim, mais séria, né, que tem dentro da conscienciologia, é o parapsiquismo enquanto ferramenta da evolução. Ela vai falando, aquele que tem mais tem total condição de ter, e aquele que tem menos tem total condição de aprender. Isso aí, para mim, é o máximo. Eu acrescentaria, ouvindo essa colocação, eu acrescentaria mais um que seria a universalidade, né? Porque isso também é uma coisa muito discutida, se o parapsiquismo, que nós chamamos de parapsiquismo, é uma coisa universal ou não. Até na parapsicologia isso é discutido. Se a paranormalidade ela é universal ou não. E isso não era consenso dos parapsicólogos. Hoje eu não sei como é que está. Só acrescentando, tirar um pouco do Ocidente, no Oriente, olha tanto que é rebuscado o conceito de médium, que é o avatar. O avatar é o médium, né? É a mesma coisa. E lá, olha que tanto que é rebuscado para eles esse conceito, envolve um monte de né, o avatar e tal. Que é, né, o Deus, né? Não, o avatar é o médium de um na Deus prática, extrafísico. Na prática. Ele é um médium. Mas eles acham que é um Deus encarnado. Ele é um veículo da manifestação de Brahma, ou de Shiva, ou de não sei lá o quê. Mas é um médium, nada mais que isso. Todo avatar é um médium, só isso. Né? O Christus, né, do Jesus, lá, o que é? O Jesus é o médium de uma entidade chamada Christus, né? Que seria o eu interior, ou qual, sei lá o quê. Tudo isso são definições de médium, né? Mas tudo rebuscadas demais. E outra coisa que eu acho muito original é a questão do parapsiquismo assistencial. Já existiu em muitas linhas, principalmente gregas, né, as linhas romanas, no Bodhisattva dos orientais, mas é muito raro você achar, dentro mesmo das outras linhas, uma linha especificamente que dá um delineamento assistencial para vamos dizer, para aquele experimento, né, para aquela função. Isso é bem raro de achar na história do parapsiquismo, né? Sim. Só uma observação, o Jarbas é o expert aqui, e ele vai me ajudar na aula, viu? Que ele vai falar, eu não sei. Então, tá aí para apoiar. Certo. Então, aqui, uma expressão que eu tenho usado, assim, eu estou tentando ver se eu consigo fundamentar mais isso, é essa do autoparapsiquismo laico. Eu acho que essa é a definição básica de parapsiquismo para a Conscienciologia, eu acho. Eu acho que é isso que resume a novidade do parapsiquismo conscienciológico. É que ele é um autoparapsiquismo e ele é laico. Como diz você falou assim, que eles enchiam de, sei lá, tipo encantamento, né? Uma coisa toda imaginária, emocional, romântica, né? O parapsiquismo, e não tem essas coisas na Conscienciologia. Né? A gente consegue olhar para o parapsiquismo como uma coisa natural. Também não tem nada de sobrenatural, não tem esse conceito também. É natural, mas é um outro campo da natureza, né? Multidimensional, mas é natural. Parece tão simples,
mas ao mesmo tempo tão difícil de fundamentar e digamos, introduzir isso na ciência, né, convencional. Mas, na verdade, é a aplicação do método científico às experiências pessoais. Não passa muito disso, mas isso é muita coisa.